Ok, então vamos lá, nossa quinta aula. Hoje a gente completa o primeiro terço do nosso curso, né? São 15 aulas, a gente vai hoje completar a quinta aula, né? Então, depois do intervalo, a gente vai apagar a velhinha, né? Possivelmente. Então, vamos falar sobre um dos mecanismos de defesa. Ah, meu santo, mas toda semana é uma experiência nova. Ok, então vamos lá. Nossa quinta aula, disciplina Educação, Subjetividade e Psicanálise 1, disciplina obrigatória do programa. Vamos tratar, então, de um conceito muito importante, né? O Freud mesmo dizia que o conceito de recalque era um conceito fundamental para a construção teórica da psicanálise. Ele chamava o recalque da pedra angular de toda essa construção teórica. A gente viu semana passada que o recalque é um mecanismo de defesa e foi um dos primeiros mecanismos de defesa identificados por Freud. E, na verdade, o recalque, que em alemão chama-se, o nome do recalque em alemão é Verdrängung, a gente tem aí o mecanismo de defesa mais primitivo, aquele com o qual a nossa estrutura psíquica entra em contato logo nos primórdios da nossa vida. O recalque, ele é um mecanismo de defesa antigo, né? Ele foi descrito pelo Freud desde 1895 e ele tem uma característica muito importante que está diretamente ligado à formação do nosso aparelho psíquico. Né? A gente viu que a primeira tópica, né, a estrutura psíquica no modelo topológico, o Freud dividiu a estrutura psíquica em 3 regiões, o inconsciente, o subconsciente e o consciente, sendo que o inconsciente são conteúdos que nunca passam para o nível consciente. O nível consciente está mais diretamente relacionado à realidade, né, ao mundo externo, e o pré-consciente, onde fica reservada aquelas lembranças que a gente pode acessar a qualquer momento, né? E ele vai dizer isso, ele vai dizer que o recalque é exatamente o mecanismo de defesa que vai constituir essas regiões, desculpa, gente, essa estrutura, né, essa divisão em regiões vai ser constituída exatamente a partir do início do mecanismo de recalque. E aí ele vai dizer o seguinte, espera um pouquinho, gente, aqui, tem uma coisa que eu quero que vocês ouçam.
Professora, não está dando para ouvir o áudio. Eu não sei. Bom, enfim, vocês vão ter acesso a esse material. Ninguém ouviu? Não, professor. Eu Está muito também baixo. É bem baixinho, professor. não deu para ouvir. Tá bom. Então, o que eu expliquei aqui era apenas uma curiosidade, uma forma de ilustração. Os primeiros textos que a gente teve tradução em português do Freud, né? Traduções feitas a partir da língua inglesa. Né? Então, os textos em alemão foram traduzidos para o inglês e do inglês foram traduzidos para o português. E essas primeiras traduções, elas trouxeram alguns conceitos de forma equivocada. Né? Nas traduções diretas do inglês, a gente tem, ao invés de recalque, a gente tem a palavra repressão. Depois a gente vai ver, com as traduções que foram feitas diretamente do alemão, que recalque é uma coisa, né, significa uma coisa, e repressão é um outro mecanismo de defesa diferente. Então, em alguns textos que vocês vão ler, dependendo da época que foi feita a tradução, vai ter ora falando de recalque, ora falando de repressão. Mas aqui a gente vai tratar do mecanismo de recalque e não de repressão, tá? É só para vocês saberem que existe essa... não só nesse conceito, né? Muitos conceitos, eles foram revistos, né? Depois, com a tradução direta do alemão, eles foram revistos. Inclusive, tem um dicionário dos termos que o Freud utilizava em alemão e as suas traduções para o inglês, para o francês, para o português. Então, aí a gente tem essa possibilidade de comparar, né? Claro que para nós aqui nessa disciplina isso não caberia, porque exigiria um aprofundamento muito grande. O que vale aqui é a gente ver, conceituar a partir daquilo que está mais moderno, vamos chamar assim, né? As últimas traduções que foram traduções mais fidedignas, né? Professora. Pois não. Quanto isso influencia na nossa pesquisa, quando uma matéria ela é traduzida, retraduzida, ainda mais para a língua inglesa, e aí da língua inglesa para o português, né, verificando que o inglês tem várias formas, né, de pronúncia, questões culturais e tal, eu fico imaginando se a gente não está falando, às vezes, outra coisa, contrariamente ao que Freud queria dizer, né? A gente estava discutindo isso com a nossa orientadora, né? E realmente é bem complexo isso, porque eu tenho até medo não porque do inglês, que estou fazendo a leitura, que é uma leitura fidedigna, né? Mas tentar trazer a coisa mais literal do autor, né? Mas você sabe que, na verdade, Douglas, isso já tem sido muito discutido, né? Então, claro que, assim, obviamente, você lê no alemão vai ser muito mais correto, né? Mas a gente não pode exigir também, né, que todos leiam alemão para entender o que o Freud quis dizer. Por isso que a gente tem inúmeros autores falando sobre essas possíveis incoerências, né? E aí a gente sabendo, né, que determinada palavra foi traduzida assim ou assado, mas quer dizer determinada coisa, isso já ajuda bastante na hora de você fazer um estudo sobre a teoria psicanalítica e qualquer outra teoria, né, que, na verdade, a gente tem muitas teorias que vêm do alemão, do francês, enfim, em outras línguas que não ao português. Mas a gente já tem, hoje em dia, acesso a discussões, né, sobre os possíveis equívocos de tradução. Então, aí já fica mais fácil
porque mesmo que a gente não lê, né, o alemão, a gente sabe por outros autores, né, por outros teóricos, que existe ou existiu essas duas traduções. Ok, 4, né? E aí, assim, a gente falar de recalque, a gente vai poder falar do recalque num sentido mais estrito, né, que é o conceito propriamente dito, e a gente vai poder falar do recalque enquanto processo, né, a forma como o recalque institui as diferentes regiões da estrutura psíquica. Então, num sentido mais conceitual, né, do termo, a gente vai entender como sendo uma operação por meio da qual uma ideia, né, uma ideia ligada a uma pulsão, ela é levada ao inconsciente e mantido no inconsciente, com que propósito? Com o propósito de evitar o sofrimento, né? Com o propósito de evitar o desprazer que essa ideia, essa representação pode infligir a minha pessoa, né? Então, a ideia que pode causar um sofrimento, ela é recalcada, mantida lá no inconsciente, para quê? Para que essa ideia não provoque o desprazer, não provoque sofrimento, né? Claro que esse mecanismo é um mecanismo inconsciente e que a gente não tem domínio sobre isso, né? Porque senão seria muito fácil, né? Eu não quero me lembrar de determinada coisa, espera um pouquinho que eu vou recalcar, aí essa ideia, essa lembrança sai da minha consciência e aí eu vivo feliz para sempre. Então, não é assim que funciona, né? Mas é importante a gente saber que determinados conteúdos, né, determinadas ideias, elas, por uma estrutura da nossa psique, ela é recalcada e colocada no nível inconsciente, até para que a gente possa sobreviver, né? E sobreviver como um ser humano numa sociedade, né, com a nossa cultura, com as nossas demandas no plano social. Então, isso em termos mais conceituais, o recalque é esse mecanismo que desloca uma ideia para um nível inconsciente para evitar o sofrimento. Agora, a gente tem um sentido mais amplo, né, que, na verdade, se refere ao processo, né, do recalque propriamente dito, né? O que o Freud vai dizer? Freud vai dizer que, inicialmente, existe um recalque que dá origem, né, a todas essas outras, a todos esses processos de recalque que a gente vai viver durante a nossa vida. Então, esse primeiro recalque, que ele chama de recalque primário ou originário, corresponde a um momento em que o núcleo de representações e de ideias de sofrimento, elas são recalcadas, são impostas para o inconsciente e, dessa forma, vão depois exercer uma atração com outras ideias que vão ser recalcadas também. Isso que significa o quê? Que, num primeiro momento, né, numa época bem arcaica da estrutura psíquica, né, esses conteúdos que são do nível individual, né, são do nível até mesmo da coletividade, do humano, né, em que essas representações desconfortáveis, incômodas, né, por exemplo, ameaças à vida, imagens do que a psicanálise chama de cena primitiva, elas se encontram imediatamente recalcadas, né, elas nem vêm ao nível consciente, né?
já na nossa, antes não, mas no momento do nosso nascimento, então, já existe o recalque desses conteúdos, e aí, então, existe a primeira divisão, vamos dizer assim, da nossa estrutura psíquica no nível consciente e inconsciente, né? Então, com o recalque primário, a gente tem a divisão da estrutura psíquica. Né? Então, esse é um mecanismo que, na verdade, é responsável pela formação dessa estrutura psíquica. Então, vocês vejam como é bem primitivo, né? Como é bem arcaico. A partir daí, então, que a gente vai ter conteúdos conscientes e conteúdos inconscientes e também pré-conscientes. Tá? Então, para o Freud, né, ele vai dizer o seguinte: o recalque é a instância psíquica que divide a consciência do inconsciente, e é o principal mecanismo de defesa. Né? Opera, como eu disse para vocês, inconscientemente, e vai recalcar o quê? Memórias, desejos, fantasias que nos causam desconforto ou sofrimento. Tudo bem até aí? Uma coisa que é importante também a gente colocar é que o recalque não é apenas um mecanismo de defesa, né? Que surge no início da nossa vida. Ele vai ser utilizado em diferentes momentos da nossa vida, sempre que tiver uma representação que cause sofrimento, né? E que antes dessa organização mental de inconsciente e consciente, existiam outras formas, né, de rechaçar esses impulsos pulsionais que poderiam causar sofrimento. Então, significa o quê? Que antes do recalque, a gente já tinha inconsciente, mas não tinha a divisão consciência-inconsciente. Eu acho que eu já falei para vocês em alguma aula, né, que o id, o inconsciente, ele é uma instância inata, quer dizer, a gente já nasce com essa instância. Né? E apenas com o id, e com o recalque, a gente vai, então, construindo o plano consciente e subconsciente, e também o ego e o superego. Então, a gente tem o recalque primário, né, que é o que dá origem a essa divisão da estrutura psíquica, o recalque chamado secundário, que é quando, de fato, as ideias, as memórias, os afetos que nos causam desconforto e sofrimento são recalcados para o inconsciente, e a terceira e última fase do recalque, que é o retorno do recalcado. O que significa isso? Significa que, após esse conteúdo ser recalcado para o nível inconsciente, ele tenta o tempo todo voltar para o plano consciente. Né? Então, a gente gasta uma energia significativa para que esse conteúdo que nos causa sofrimento continue no plano inconsciente. Mas, de qualquer forma, o recalque tem limitações de manter totalmente essas ideias e essas fantasias no nível inconsciente. Então, parte do conteúdo recalcado acessa o plano consciente novamente através de modos de disfarçados. Tá? Eles conseguem aparecer através dos sonhos, dos atos falhos, dos sintomas, né? Na verdade, essas manifestações inconscientes são todas manifestações de conteúdos que foram recalcados e que emergem para o plano consciente por meio de disfarces, né? Disfarces como sonho, né? Onde a gente sonha, mas
é a gente, na hora que vai explicar o sonho, vai contar o sonho, vai lembrar do sonho, às vezes ele parece meio sem sentido, né, meio sem pé nem cabeça, mas é porque, na verdade, ele não tem mesmo essa lógica que a gente está acostumado numa história, né? Quando a gente vai fazer um relato, a gente tem começo, meio e fim. O sonho, ele não é elaborado, ele não aparece dessa forma, embora muitas vezes a gente vá, na hora de contar o sonho, a gente vá dar uma estrutura de linguagem para esse sonho, para ele se fazer inteligível. Eu agora, vamos ver se eu consigo, eu quero passar para vocês um vídeo, espero que dê certo, que ao invés de a gente assistir no intervalo, nós vamos assistir agora. Vamos ver. Muito baixo o som, professora. Então, o som está baixo. Então, eu não vou conseguir passar, não. Ah, que pena, gente. Põe o link no chat que a gente vê. Ah, mas aí a gente vê no intervalo. Você que manda. Tá? Ah, que pena. Bom, enfim, esse vídeo é bem interessante porque vai falar dessa questão do recalque em termos de recalque primário, recalque secundário, e é bem interessante porque ela vai reforçar aquilo que a gente falou. Então, assim, voltando, né, à questão do retorno do recalcado, o retorno do recalcado é um conceito da psicanálise, né, que vai descrever o mecanismo pelos sonhos, pelos atos falhos, pelas fantasias, né, ou até mesmo como sintomas neuróticos, né? Sintomas psicopatológicos. Essas manifestações são como se fosse o resultado de uma negociação entre o mecanismo repressor, né, e as representações reprimidas. É como se nesse embate, né, do mecanismo de repressão para deixar esse conteúdo inconsciente, esse conteúdo vem e negocia com esse mecanismo e diz, olha, deixa eu aparecer, mas eu vou de forma deformada, ninguém vai me reconhecer, né? E aí, esse conteúdo, a manifestação desse conteúdo, então, vai aparecer na consciência. Uma questão importante, né, é que o recalcamento, ele é absolutamente indispensável à nossa vida, né? Se nós não tivéssemos mecanismo de recalque, nós não teríamos condições de sobreviver e, mais ainda, de viver numa sociedade. O recalque, ele serve para colocar no nosso plano inconsciente tudo aquilo que a gente censura em nós mesmos, né? Vocês vão ver depois, no intervalo também, um segundo vídeo, muito interessante, assim, muito simples, muito curtinho, são 3 minutos, mas que o
psicanalista vai dizer uma verdade que na verdade, uma verdade da psicanálise, né? Vocês não precisam concordar. Que todo ser humano, ele é ruim na sua essência, tá? Como ele é ruim na sua essência, ele precisa, de alguma forma, de um mecanismo que retire esses seus instintos, né, esses seus impulsos selvagens, de forma que a gente possa viver em sociedade e não fazer mal ao próximo e de não ter pensamentos e ações que nós mesmos não aceitaríamos. Então, o recalque vai acontecer, e ele é importante e necessário, né? Ele não é sintoma de uma doença, ele é sintoma até mesmo da cultura, né? A gente precisa do recalque, porque senão nós mesmos não sobreviveríamos numa comunidade humana, né? Nós seríamos animais no seu instinto mais bruto, né? Matando, quebrando, enfim, agindo como um animal muito primitivo mesmo, né? Que é a nossa essência. É isso. Freud falando isso, mas o próprio Darwin, né, com a teoria da evolução das espécies, que vai dizer que o homem, ele é resultado de uma evolução por conta de mudanças, né, que ocorreram por conta de transformações necessárias para que determinado organismo se adaptasse e sobrevivesse ao meio que ele está inserido. Então, isso vai bem ao encontro do que a psicanálise diz, né? Quer dizer, o recalque, ele seria, então, um mecanismo de adaptação da espécie humana para que ele possa sobreviver no ambiente cultural. Né? Muito lindo isso, se a gente for pensar, mas, enfim, vocês vão depois ver no intervalo essas questões, né? Então, como a gente já falou, e vou falar aqui de novo, o recalque não é alguma coisa que acontece uma única vez e que aquilo que está recalcado permanece recalcado, né? A gente, para que esse conteúdo permaneça recalcado, a gente despende uma energia, né, a libido, muito grande, né, um nível de energia bastante grande para que o recalcado não volte, né, ao nível da consciência, e mesmo que ele volte deformado, disfarçado, um novo ato de recalque vai exercer novamente a pressão e vai, mais uma vez, colocar esse conteúdo, esse é o princípio do funcionamento psíquico na sua origem, vamos dizer assim, recalque primário, né? Aquele recalque que dá origem à divisão da estrutura psíquica. São experiências, memórias, afetos que a gente herda, né, da história da humanidade. Então, como eu disse para vocês, quando a gente já nasce com um inconsciente, e esse inconsciente já traz um conteúdo, né, já tem parte desse conteúdo lá dentro. E que conteúdo é esse? Né? Recalcado pela própria humanidade, pela própria espécie humana. Né? Então, são essas experiências, essas vivências, essas situações que a humanidade passou, né? E que, por terem sido muito dolorosas, muito avassaladoras, ficaram marcadas no plano inconsciente, né? Elas não desaparecem, porque é como se fosse
uma cicatriz consciente e nesse o tempo todo. E o tempo todo, então, a libido precisa estar lá pressionando para que ela não emerja, né? Ou se emergir, seja apenas de forma disfarçada, deformada, através dos sonhos e tudo mais, mas mesmo essa forma deformada precisa novamente ser recalcada para que isso não fuja ao controle, né? Vamos dizer assim. Okay. Professora. Então, depois... Oi, querido. Diga. Estava falando a respeito dessas experiências coletivas, né, que ficam no inconsciente da sociedade, né, das experiências dolorosas que acontecem. Então, lá eu tenho uma situação que, assim, entre os judeus, existe uma espécie de um trauma transgeracional, sabe? Eu tenho notado muito isso, assim, principalmente de judeus que não participaram da experiência do Holocausto, por exemplo, e que sofrem como se tivessem participado, né? E depois eu fui vendo na clínica mesmo, na psiquiatria clínica, situações de, por exemplo, crianças que têm sofrimentos transgeracionais também, passados através de memórias, sabe? Memórias familiares que vão se passando. E eu acho que é muito... a alienação parental, um dos aspectos psicopatológicos dela é essa passagem, né, de sofrimentos para a criança, e que nesse caso, como é interessante, né, porque nem sempre essas memórias precisam ser necessariamente verdades. Às vezes a criança está num processo de alienação parental e a mãe ou o pai, né, que estiver alienando a criança para com o outro, né, genitor, pode dizer coisas e a criança ela cresce com uma espécie de trauma e que de repente ela não passou por aquilo. Às vezes é uma visão distorcida do pai, ou às vezes é uma mentira mesmo, né, uma falsa verdade que é passado para a criança e ela cresce como se fosse traumatizada, né? Eu tô falando porque você falou dessa experiência, que às vezes a gente é uma experiência coletiva e que eu vejo muito acontecer, assim. Eu sei que da parte da minha família, né, que tem uma ascendência judia, existe isso. Por isso que eu tô... para mim é muito comum isso, assim, né? De encontrar pessoas jovens, assim, da nossa família que falam de um sofrimento que, não, na verdade, não é o nosso sofrimento. É e não é, porque a gente não viveu isso, mas que foi passado de maneira transgeracional, através dessa memória. É isso. Na verdade, assim, tem coisas que a gente nem pensa, né, mas que o Freud traz explicações para a gente. Eu acho que eu já falei para vocês, mas eu vou retomar, porque eu sempre acho interessante falar sobre isso. A gente sabe, né, por questões de história da humanidade, de relatos de historiadores, pesquisadores, antropólogos, tal, que a gente não, enfim, a Terra viveu a era glacial, né? E nesse período glacial, a Terra estava coberta por gelo, né? E a temperatura desceu drasticamente, e as pessoas, os animais, as pessoas, enfim, os seres vivos, para sobreviver, eles entraram numa espécie de hibernação, né, que é um mecanismo que os ursos, a gente sabe que os ursos têm esse mecanismo, né, no inverno, eles se recolhem nas cavernas, em um estado de quase torpor, né, o metabolismo abaixa, todo a parte do organismo tem uma... para gastar menos energia, porque nesse momento não tem alimento,
né? Então, eles não podem gastar muita energia para poder sobreviver. Então, assim, uma situação interessante recentemente não, mas nos últimos 20 anos, houve até mais, nos últimos 30 anos, houve um estudo que mostrava uma, entre aspas, epidemia de hipotiroidismo, principalmente das mulheres, né? E vários antropólogos, médicos, enfim, muita gente tentou justificar essa epidemia de hipotiroidismo por conta de termos acionado um mecanismo que estava inconsciente e, de alguma forma, por sentir a Terra, né? A Terra não, enfim, a sociedade de forma agressiva, né? Como uma agressão, porque foi quando a mulher começou a trabalhar, a sair de casa, isso há mais de 40 anos, né? Começou a ir trabalhar, sair de casa, ganhar vida, enfim. Essa situação fez com que elas, de alguma forma, acionassem esse mecanismo de rebaixamento do seu próprio metabolismo, por entender a natureza em que ela estava vivendo como uma natureza inóspita, né? E aí, esse mecanismo era um mecanismo que estava recalcado no nível inconsciente, né? E que, por algum motivo, por sentir-se ameaçada, ela reviveu esse mecanismo, forma de milênios e milênios atrás, que de alguma forma estão lá guardadinhos no nível inconsciente, e que em algum momento eles podem se manifestar, obviamente, de forma disfarçada. Não era um ambiente hostil como na era glacial, mas foi entendido como um ambiente hostil, e o próprio organismo, então, mobilizou esse mecanismo de rebaixamento do metabolismo. Professora? Fala, Marcela. O Gutenberg falando isso, eu também me lembrei, tem um documentário na Netflix que se chama A Vida em Mim, que ele fala sobre crianças que sofrem de uma síndrome que é chamada de síndrome de resignação, que acontece só com crianças de famílias refugiadas que estão vivendo na Suécia. A criança eles passam por traumas de guerra muito grandes, e aí essas famílias estão refugiadas na Suécia, e a criança, por conta desse trauma, ela começa a entrar num processo como se fosse um coma. Aos poucos ela para de falar, de comer, de andar, até que ela entra como um coma, mas não é um coma. E aí mostra o sofrimento dessas famílias, e algumas dessas crianças só saem desse estado, dessa síndrome de resignação, depois que a família recebe lá do governo da Suécia a autorização para poder residir dentro do país. E aí, a princípio, achava-se que era golpe das famílias, e já foi provado que não é. E só quando a criança se sente segura, ela sai desse estado de desligamento. E agora, com esse modelo que a senhora, esse exemplo que a senhora trouxe, que o Gutenberg trouxe também, não sei, talvez se isso seja também um mecanismo de recalque. Claro, porque assim, é o que eu falei, a energia, né, é uma energia só que a gente tem na vida, né? Uhum. Se ela está mais focada em recalcar essas lembranças, essas experiências que causam sofrimento, eu não vou ter energia para falar, para comer, para andar, né? Como é que chama mesmo, Marcelo? Chama A Vida em Mim. É muito, muito intenso esse documentário. Tem na Netflix. É muito legal, vale a pena. Mas tem que preparar o coração, porque é triste. É interessante se a gente pensar como o ser humano é complexo, né?
A gente não tem ideia de como que a gente pode desenvolver tantas situações para lidar com angústia, para lidar com sofrimento, que a gente não imagina que a gente tenha recurso para isso, né? Todo mundo pensando? Sim, professora. Fala, Rosana. Nenhuma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Hoje eu estou faladeira. Fala. Esses conteúdos recalcados que tentam retornar, isso pode acontecer em forma de pensamento, aqueles cliques que a gente às vezes tem, coisas que você olhou o tempo inteiro e não viu, e de repente aquilo volta de certa forma e faz sentido. Isso pode acontecer também? Pode, mas a gente viu que esse retorno, ele vem deformado, né? Então, embora a gente tenha lapsos, tenha flashes, né? A gente não vai aprender toda a experiência, serão só aquela coisa, isso eu já vivi, né? Já passei por isso, não sei quando. Fala, Karine, está muito quietinha. As meninas estão quietinhas. Eu já estou escutando aqui, processando toda a informação, mas vou até procurar ver, sim, o que a Marcela indicou no Netflix, porque eu acho bacana quando a gente consegue dar vida, né, ao que está sendo falado, acho que tem mais significado, eu consigo até compreender melhor quando eu faço esses links, né. Voltei. Alguns de vocês me disseram sobre a série do Freud que tem no Netflix, né? E aí eu estava vendo que tem pelo menos 2 psicanalistas na internet comentando a série do Freud, né? E eu achei interessante ouvir esses psicanalistas, porque eles, inclusive, apontam o que é real, o que é fantasia. Eu agora até vou assistir a série para ter mais informação sobre ela, mas tem o Christian Dunker, que faz, e o Hélio Miranda também faz. Professora, tem o link desses 2 psicanalistas falando sobre a série? Eu passo para vocês. Ok, obrigado. Não tenho aqui agora, mas eu passo. Muito legal. O Christian Dunker eu gostei mais. O Hélio, ele faz é mais tipo uma aula, né? Mas os 2 muito interessantes. Ok, gente. Então, agora, eu sugiro que antes do nosso intervalo, a gente assista os vídeos que eu não consegui. Vou botar o link aqui para a gente assistir os vídeos que eu não consegui passar aqui para vocês. Que droga! Professora, quando a senhora for compartilhar vídeo, a senhora tem que compartilhar o áudio também, senão não sai. Eu ainda sou muito leiga nessa coisa, viu, gente? Sim, tem que compartilhar a tela e o áudio. Por isso que eu estou comentando que não sai. Vou treinar isso na semana. No momento que a senhora for lá no apresentar agora, tem um pequeno link dizendo essa questão de compartilhar áudio também. Só uma dica.
Ó, primeiro, eu queria que vocês... Eu queria que vocês assistissem pela ordem que eu vou colocar, tá? Ok, gente? Então, vamos lá. Então, acho que meia hora dá para assistir tudo. 15 para as 8 a gente volta para depois continuar, tá bom? Tudo bem. Combinado.